Olá, pessoal, estamos ao vivo, todos me ouvem? Então tá joia, então tá bom. Pessoal, muito boa tarde, meu nome é Eduardo Matos. Nós estamos começando o quarto, o painel de número 5, aliás, deixa eu ver, peraí. Não, painel de número 4 da quarta edição do GRC Talks. Nós estamos, então, no quarto ano de GRC Talks, é a quarta edição. Cada GRC Talks tem 10 painéis e esse é o painel de número 4 da quarta edição do GRC Talks, tá? Pessoal, nós temos uma audiência muito grande no público de GRC. Eu já quero agradecer a participação de todos, tá? Antecipadamente. Antes de fazer a apresentação dos nossos convidados, eu quero dizer para vocês que o nosso LinkedIn vai ser publicado aqui no chat, tá bom? De todos os participantes. E antes de, então, partir para os nossos painelistas, eu vou ler aqui uma breve abertura do tema desse nosso painel de hoje. E ela é a seguinte: quando pensamos em estratégias para mitigação e transparência de riscos, o mercado segurador surge inevitavelmente como um elemento central, desempenhando um papel crucial na absorção e gestão dos riscos de seus clientes. As seguradoras, por meio dos seus produtos e serviços, permitem que as empresas e indivíduos transfiram uma parte significativa dos seus riscos financeiros, garantindo proteção contra perdas inesperadas. No entanto, é importante considerar que as próprias seguradoras, resseguradoras e entidades de previdência também estão expostas a uma série de riscos corporativos que precisam ser geridos com a mesma diligência e expertise que aplicam aos riscos dos seus clientes. Nesse painel, abordaremos a maturidade na gestão de riscos no mercado segurador e o que são as recentes mudanças na estrutura regulatória. Nós vamos falar, então, pessoal, principalmente a respeito das mudanças recentes na regulamentação da SUSEP para seguradoras, tá? Então, para começar aqui, então, a apresentar os nossos colegas, né? Então, eu vou começar apresentando ela, né? Ladies first. Então, ela é bacharel em administração pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduada em controles internos, compliance e ESG pela Trevisan, possui certificações em investigação e gestão de projetos pela KPMG e pela PUC do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é gestora de GRC no Grupo Austral. Seja bem-vinda, Luísa Duarte. Boa tarde. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada pelo convite. Um prazer dividir esse painel aqui com vocês, com o David, Laurindo, excelentes profissionais. Estou à disposição aí para a gente trocar uma ideia hoje. Perfeito, ótimo, muito obrigado. Então vamos lá. Ele é formado em Ciências Atuariais pela PUC de São Paulo, possui MBA em Controladoria e Gestão Estratégica de Negócios, também pela PUC, só que de São Paulo. Tem uma vasta experiência no mercado segurador e é atualmente diretor de riscos e compliance da Caixa Residencial. Seja bem-vindo, Laurindo dos Anjos. Tudo bem? Tudo bem, é sempre um prazer dividir aqui esse espaço, a oportunidade de falar com profissionais de alto calibre aqui, como o David, a Luísa e você também, Edu. Bom painel a Obrigado, todos. obrigado, Laurindo. Bom, e então, por fim, né, ele que é bacharel em ciências contábeis, possui MBA
em gestão de operações pela Universidade de São Paulo, tem uma vasta experiência no mercado segurador e é sócio fundador da Glenrock, né? Ele também podia fazer um, um, um bico de narrador, locutor, porque ele tem a voz. Tudo bem, David Soares? Seja bem-vindo, Tudo, boa tarde. tudo bem, Eduardo? Prazer participar mais uma vez aqui desse painel junto com o Laurindo, a Luísa. Tenho certeza que vou compartilhar um pouco das minhas experiências e aprender bastante aqui também com essas duas feras aí do mercado e agradecer aí a participação de todos. Tenho certeza que vai ser um momento muito prazeroso aqui de batermos esse papo juntos aqui, tá bom? Excelente, excelente. Bom, a nossa audiência rotativa aqui, como eu falei, nós estamos no quarto painel desse GRC Talks, mas no Perenity Week, no ano passado, nós já tivemos um painel que falou sobre o mercado segurador e já tinha aqui o Laurindo e o David. E nós tínhamos um outro colega participante que também é da Austral, e hoje, esse ano, está a Luísa com a gente. Naquele painel, nós já falamos bastante a respeito do mercado de gestão de risco para seguradoras, e hoje, o nosso objetivo é falar da nova regulamentação. Quando nós fizemos o painel, se eu não me engano, em agosto de 2024, ainda não tinha essa nova regulamentação da Orça, não é? Então, nós vamos tratar um pouquinho, eu acho que o intuito aqui para nossa audiência é tornar claro o que é a Orça, enfim, e eu queria já pedir, então, para o Bueno, por gentileza, lançar a pesquisa de risco. Nós temos aqui uma pesquisa de gestão de risco para maturidade de risco. O link dessa pesquisa foi colocado agora aqui também no chat. E essa pesquisa de risco, pessoal, só para vocês saberem um pouquinho melhor a respeito dela, ela é uma pesquisa que vai durar 45, 60 dias, ela vai ficar no ar, e depois que nós tivermos uma resposta, né, de todos os participantes, a Perinit vai publicar esse primeiro report elaborado a partir dessa pesquisa pela Perinit ao mercado, tá bom? Então, quem quiser participar respondendo essa pesquisa, fique à vontade, não precisa responder agora, como eu mencionei, ela vai levar aí vários dias publicada. Então, se você quiser salvar esse link e responder depois, é possível também, tá? Bom, vamos lá. Eu vou aqui começar fazendo. Bom, primeiramente, antes de nós irmos diretamente aí para a CNSP 471, a Orça, falem um pouquinho, então vamos lá, ladies first novamente, a experiência de vocês nesse mercado. Como é que é a vivência de vocês ao longo dos anos no mercado segurador? Luísa, pode começar, por gentileza. Bom, eu tô aqui na Austral. A Austral é um grupo composto por uma seguradora e uma resseguradora, né. E eu tô aqui há 8 anos, mais ou menos. Então, se eu pudesse se colocar, eu vejo que o mercado segurador, de fato, teve uma evolução exponencial aí nos últimos anos em relação à maturidade das áreas de risco e de compliance. E acho que eu tive a grande oportunidade de acompanhar aqui dentro da Austral toda a formação dessa área, né, toda a evolução da área. Então eu participei aí da estruturação do programa de compliance, da estruturação da área de risco aqui dentro. E a gente vê, de fato, uma evolução muito grande desse tema dentro das companhias, principalmente dentro do mercado segurador. Isso muito alinhado ao próprio movimento do regulador, né. A gente começou ali com a 416, acho que quando a 416 veio, ela trouxe aí, de fato, um reforço da necessidade da parte de controles internos, da parte da estrutura de gestão de risco, reconhecendo a importância dessas funções dentro da companhia. Acho que isso deu, de fato, muito peso aqui para a área de riscos e compliance.
de fato colocou outro tom aqui para gente. E agora com a 471 mais ainda, né, acho que, a 471 ela traz, uma abordagem clara de que a gestão de risco ela faz parte da definição estratégica da companhia, ela não é só uma função de controle, ela é uma parte integrante aí do que a gente, entende como definição de negócio, definição de estratégia. Então, na minha experiência, assim, existe uma evolução muito grande do papel da segunda linha da área de gestão de riscos e compliance dentro do mercado segurador. Perfeito, perfeito. Luísa, só aproveitando a sua fala, e vou pedir para você traçar a breve, a sutil diferença entre segurador e ressegurador para quem está assistindo aqui, para que as pessoas saibam a diferença dessas duas modalidades de serviço ou desses tipos de seguradores. Eu vou explicar que nem eu explico, no almoço de domingo para minha família, tá, que todo mundo faz essa Isso, pergunta. O isso. ressegurador, ele é a seguradora a seguradora da seguradora, tá. Então é basicamente isso, a seguradora também precisa de um seguro e quem faz esse seguro para a seguradora é o ressegurador. Perfeito, perfeito. Então, acho que todo mundo aí prestou atenção. A seguradora também precisa de um segurador aí para ajudar a dividir o risco, né? É isso. Legal. Vamos lá. Laurindo, conta pra gente um pouquinho da sua história, por gentileza. Bem, a formação de atuário no Brasil é quase impossível você não trabalhar e atuar em uma seguradora. Embora lá fora a ciência atuarial tenha várias outras aplicações no mercado financeiro, ou seja, tudo que tem uma necessidade de previsão e criação de cenários, Europa, Estados Unidos, isso é muito melhor utilizado em vários outros segmentos. Mas no Brasil, majoritariamente, o atuário ele trabalha em seguradora. Então, por isso que eu estou completando quase 3 décadas atuando em seguradoras, seguradoras independentes, seguradoras nacionais, seguradoras multinacionais, seguradoras ligadas a banco, então, conheci várias faces da moeda e também já estive na posição de primeira linha, né, operacional, trazendo o risco de fato, o que ajuda bastante nessa função de controle em ter um olhar um pouco diferente, de mais longo prazo, perenidade do negócio. Então, acho que isso, para quem tem oportunidade que está no início da carreira e pensa em planejá-la, porque a minha, por mais que eu quisesse fazer atuariais, não teve esse planejamento tão bonito, eu acho que é uma boa escolha, um bom caminho a ser trilhado. Viver a experiência da primeira linha para você ter muito mais eh, lugar de voz para poder opinar sobre os melhores controles e estratégias para poder alcançar os objetivos da companhia. Perfeito, perfeito. E fala um pouquinho, bem brevemente também, da sua atuação, tanto na Caixa Residencial como na comissão de risco da CNSEG, por gentileza. Bem, a minha atuação aqui na Caixa Residencial é protocolar. Ipsilitris, o que está posto na 416, já explorado aqui pela Luísa. Como diretor de riscos e compliance, eu tenho que olhar todo esse chapéu de funções de controle, olhando para todo tipo de matéria: segurança da informação, riscos de terceiros, risco de integridade, relações institucionais, prevenção à lavagem de dinheiro, LGPD e todos os demais riscos corporativos e mais tradicionais, como de crédito, mercado e liquidez. E já na comissão Perfeito. de gestão de riscos, eu trago um pouco dessas experiências para poder debater questões um pouco mais amplas e não particulares de empresas, mas sim pensando quase numa autorregulação do mercado. Como é que a gente, enquanto mercado, mantendo a independência e isonomia de cada CNPJ representado, podemos compartilhar boas práticas. E isso é muito salutar para esse mercado que essencialmente provê proteção. Então, quanto mais boa prática relacionada à prevenção de risco, seja naquele produto que é ofertado, ou seja, na própria atuação administrativa em fornecer proteção para os segurados, é muito bem visto.
e isso a gente faz com bastante sinergia e cooperação na comissão que está vinculada à CNSEG. Comissão essa que, se eu não me engano, é sediada no Rio de Janeiro, né? A CNSEG ou não? A, Me a parece que... sede da CNSEG fica lá, Fica no mas Rio. a comissão ela é a nível Brasil. Perfeito, perfeito. Excelente, Laurindo. E, David, vamos lá, meu amigo. Conta um pouquinho da sua história e da sua atuação na Glenrock, por favor. É, bom, Eduardo, eu estou aqui eu vi o Laurindo aqui comentando quase 3 décadas, né, de atuação dele no mercado. Ele não quis falar Exato, a idade dele, né? Parece que ele vive no formol, assim. Você vê exato, três porque ele tem décadas, tem 38, alguma coisa errada. 39. Então, como Você é que fazendo ele as contas, começou? parece que tem alguma coisa errada. É, Bom, trabalho infantil. exato, exato. Quem sabe, né? Na época era permitido, hoje não mais, mas É. é difícil aí encontrar um profissional com tanta experiência quanto o Laurindo, aí 3 décadas já, e ainda super novo aí, né? Como eu falo, ele vive no formol, enfim. Mas também aí atuando há algum tempo no mercado, né, Eduardo? Eu também não preciso falar a minha idade, mas eu fui um dos auditores que fez trabalhos ali no Bank Boston, basta dizer o nome do banco e ninguém conhecer para você saber que é, é algo antigo, né, também, né? E o que eu pude ver nas atividades de risco e compliance durante todo esse período, né, atuando, foi como essa atividade se transformou daquele silo técnico que tinha no começo, então as pessoas muito preocupadas em fazer registro de risco, registro de controle, e não havia uma importância, às vezes, pela própria administração. A administração levava aquilo como um trabalho burocrático, técnico, não entendia o porquê deveria ter, e também, logicamente, muitas vezes culpa nossa também, né? Nós levantávamos aquelas matrizes de risco com, não sei, 500 riscos, 1000 controles, levava para alguém analisar, a administração falava, poxa, isso daqui é o quê? Um planejamento para construir um foguete, né? Não estava muito claro ali o que eram essas questões. Então eu vejo que, na verdade, essa atividade, ela deixa de ser esse técnico de registro muito focado nessa questão de olhar ali detalhes de riscos menos importantes para se enquadrar em uma questão mais estratégica, de maior importância, com maior voz dentro das companhias, vinculando essas atividades a uma importância muito maior. Então, hoje, certamente, os colegas aqui, eles veem uma importância diferente de discutir informações de risco com a administração. A administração já enxerga de uma outra maneira também, porque hoje quem não olha para as questões de riscos pode ser impactado facilmente, né? Eu digo assim, por exemplo, a própria questão do tarifaço do Trump, né? Quer dizer, o tarifaço do Trump já para as próprias seguradoras já traz uma série de impactos. Eu não sei quem já está avaliando aí risco de crédito, né? Porque fornecedores podem ter problema na sua cadeia produtiva, pode ter problema ali de entrega, você vai ter alguma consequência ali, pode ter consequência em risco de crédito, a questão guerra comercial, a restrição logística, inflação. Então, quer dizer, tudo isso daí tem que estar no radar do gestor de risco para provocar a administração, né? Quer dizer, não é levar aquele risco de menor importância lá de, e se a impressora não tiver papel para imprimir uma apólice? Tá bom, isso é um risco de menor magnitude, né? Isso tem que ficar lá com o gestor da área para fazer a gestão disso, mas a administração tem que estar sendo provocada com essas discussões de risco, né? Quer dizer, o tarifaço do Trump saiu super rápido, o que isso impacta a seguradora? E como que a administração está discutindo esses temas, principalmente aquelas que atuam nesses segmentos, né? Então eu vejo que, até por questões, por exemplo, de compliance também, né? A preocupação do próprio cliente, com que tipo de empresa ele está se relacionando, o fornecedor também, a concessão de crédito, tudo passa pela a análise da robustez de compliance de uma seguradora, de quem está fornecendo ali essa cobertura por risco. Então eu vejo que essas atividades ao longo desse período, estou falando dos últimos 20 anos, né, sofreu aí de uma maneira bastante significativa nesse sentido,
saímos ali de um silo técnico para algo bastante estratégico dentro das empresas, e vejo que com a implementação do Orça, isso ganha aí uma força adicional. Essa é a minha visão, a experiência que eu tenho acompanhado no mercado. Excelente, excelente. Então, já que, inclusive na sua resposta sobre a sua atuação, sobre esse começo, e você já puxou o assunto do Orça, né? O certo é falar do Orça ou da Orça, porque é a regulamentação, então acho que é a Orça. Ou tá errado, gente? Pode-se falar os dois a depender do que você está imaginando, porque o Tá, Orça é um processo, então se você falar do processo Orça, é do, né? Se você falar tá. da regulação, é da, então quer dizer, a depender do que você pretende falar, você pode colocar um ou outro. Tá certo. Eu não vou insistir nesse assunto, porque em tempos de identidade de gênero vão falar que eu estou querendo discutir se a Orça é menino ou menina. Mas vamos para o assunto propriamente dito, porque a resolução 471 de 2024, né, foi lançada pela SUSEP, né, pela Superintendência de Seguros Privados. Ela estabelece as regras para autoavaliação de risco e solvência das seguradoras. Eu queria pedir para vocês, então, explicarem o que é a Orça e qual o objetivo dessa nova regulamentação, tá? Pessoal, fica à vontade, quem quiser começar a falar para a nossa audiência, fica à vontade. Quem se arrisca? Vamos lá. Laurindo, vai lá você, Laurindo. Acho que você vai ter que ficar puxando aí, hein, Eduardo? Eu vou Que puxar, vou puxar. a gente é bem educado. O Orça, de maneira também didática, para explicar para quem eventualmente não é do mercado ou é do mercado e vê ele como um grande bicho de sete cabeças, de maneira bem simples, é um exercício, assim como o planejamento financeiro, o orçamento que você faz ali, o cômputo de várias premissas para poder ter um norte de qual vai ser o resultado financeiro da empresa, você adiciona a este mesmo exercício orçamentário alguns cenários. Cenários esses que são escolhidos, obviamente, de acordo com a estratégia da companhia e olhando para essa estratégia proposta, quais são os riscos que podem impedir ou as ameaças que podem impedir o alcance dessa estratégia. E nesses cenários, obviamente, você lida com é, passado que pode ser cíclico, se materializar novamente. Vamos citar aqui um exemplo recente do Rio Grande do Sul, Uhum, ou até cenários que não são previstos, como qual será a próxima pandemia e quais os impactos que ela pode trazer sobre o meu negócio. A partir da avaliação desses cenários, você aplica o resultado nos fatores, né, econômicos que a empresa está sujeita. Queda na receita, na arrecadação de uhum, prêmio, aumento na sinistralidade, perda de um prestador de serviço relevante, enfim, são vários cenários que podem afetar de acordo, como eu disse, com a estratégia. E esse exercício, que tem uma janela de tempo proposta minimamente pelo regulador de um cenário de 3 anos, uhum. você gera um relatório. Legal. Se essas situações se materializarem, como que esta empresa preserva a sua capacidade de honrar compromissos? Pagar os sinistros, pagar os fornecedores, honrar todos os pedidos de indenização, porque em situações de estresse vão ser elevados, e principalmente qual a capacidade de se financiar, porque em situações de estresse não é esperado que todo mundo tenha lá dinheiros disponíveis, mas que tenha uma estratégia clara de como vai se financiar para essas situações atípicas, quando o imponderável de fato se materializa. Então, o ORCE é esse grande exercício muito relacionado com o exercício de planejamento orçamentário, mas colocando ali elementos, cenários, que são basicamente aqueles riscos que têm potencial de afetar a estratégia. Tá.
Eu recebi duas provocações aqui via WhatsApp, não veio através do nosso QA, para falar para as pessoas que, se elas quiserem enviar algum questionamento através do QA, fiquem à vontade. Na medida do possível, a gente vai respondendo aqui. Mas eu tenho a seguinte provocação aqui. A primeira é mais simples, mas fiquem à vontade, qualquer um de vocês que quiser falar. Estão perguntando o que que é a situação de solvência, e insolvência. O que que é ser solvente? Que tem tudo a ver com os intuitos, com os objetivos da Orça. Podem falar isso para nossa para os nossos espectadores que não estão mais habituados com esse tema, por gentileza? Luísa, quer falar? Vamos lá. Eu acho que é justamente o que o Orça tem como objetivo aí é garantir a solvência da companhia, que é, como o Laurindo bem colocou, é a companhia ter capacidade de honrar com seus compromissos perante seus clientes, e seus fornecedores. Acho que de maneira simples nada mais é do que isso. A companhia ter capacidade aí de De honrar os conseguir pagamentos. honrar, exato, seus compromissos financeiros. E acho que até complementando, o Laurindo foi cirúrgico e super didático aí na explicação do Orça. O que eu acho que seria legal da gente complementar aqui é que eu acho que o Orça veio como uma junção muito clara da gestão de risco qualitativa, que a gente chama, com a gestão de risco quantitativa, né. Então acho que mais do que nunca, até o Laurindo deve ser muito feliz nisso como atuário, a gente tem uma unificação aí dessas 2 visões. Isso aqui para a gente sempre foi, algo que a gente buscou, a gente tem, áreas apartadas fazendo esse tipo de análise, né, e acho que agora a gente está no momento de integração total dessas 2 visões, da visão quantitativa com a visão qualitativa. Isso é muito positivo para a empresa, né, acho que de fato a gente garantir aí que o planejamento estratégico da empresa, ele para de pé, de que a gente, fazendo, esse cenário estressado, todas as possibilidades do que pode acontecer, a gente ainda assim vai conseguir, atingir nosso objetivo. E mais do que isso, como o Laurindo falou, é um exercício. Então quando a gente faz exercício, o que que a gente tem de insight que retroalimenta isso para a gente fazer ajustes e considerações no nosso planejamento, no que a gente está colocando aí, na expectativa orçamentária da empresa e etc. Então, eu acho que é um exercício que traz aí muita maturidade para a empresa, para o planejamento estratégico da empresa e informações importantes para a tomada de decisão da alta administração. Mune, a alta administração de informações que vão gerar aí uma maior maturidade nessa análise, nesse planejamento. Perfeito, excelente. A outra provocação aqui, então, David, vou jogar no seu colo. O que significa o acrônimo ORSA? Se Orça. você pode explicar para as Essa, pessoas essa, aqui. essa parte é mais fácil, né? O, É, o Dr. Google até ajuda. consegue facilmente desvendar, mas é o On Risks Solvency Assessment, né? Então, na verdade, é a sua autoavaliação de risco-solvência, como foi Perfeito. colocado aí. É um acrônimo em inglês, então Tá. tem essa conotação. Uma coisa só para acrescentar aqui, né? Depois as falas aqui da Luísa e do Laurindo, com muita propriedade, já falou, já também de forma bastante clara. Eu acho que é só importante também colocar que a SUSEP também não tira isso da cartola do nada, né? Quer dizer, um dia eu estou lá, gosto de provocar o mercado e de repente solta um requerimento solicitando para um mercado para que faça a implementação desse processo. Isso, na verdade, é um objetivo também aí do regulador, primeiro, elevar a maturidade do mercado no geral em relação à própria gestão de risco e avaliação da sua capacidade de capital e de solvência, e também se adequar às estruturas internacionais, né? Quer dizer, se já é um modelo praticado na Europa, em muitos lugares nos Estados Unidos, então, o objetivo é fazer com que o Brasil aí esteja em patamares equiparáveis com esses outros países. Então, assim, não é algo Perfeito. que, de certa forma, é inventado, ele vem baseado numa melhor prática já utilizada fora do Brasil, e a ideia é que o mercado ele ganhe em termos de maturidade de gestão de risco com a implementação desse processo. Perfeito. Então quer dizer que
a autoavaliação de risco e solvência, que foi implementado no ano passado, já era uma prática internacional, dos reguladores internacionais, então, né? Perfeito. E o Sim, Brasil sim, se exato, equipara a eles, tá? exato, Bom, exato. tem uma outra pergunta aqui, mas eu vou fazer depois, e aí depois vocês daí fiquem à vontade para responder. Eu vou dar Uhum. sequência no seguinte, olha. Agora, já sabendo que a nova regulação vai modernizar e fortalecer a gestão prudencial no setor e possibilitar a avaliação de riscos de forma mais robusta, quais os desafios de governança, gestão de riscos e compliance que têm sido enfrentados por vocês e com essas áreas, e como essas áreas obtêm mecanismos e ferramentas para gerir as suas atividades? Então, fica à vontade também. Quer que eu puxe? Vou puxar então agora a Luísa primeiro. Vá lá, Luísa. Vamos lá. Dentro da minha experiência aqui, eu acho que o principal desafio que a gente tem, eu vou citar 2 aqui. Eu acho que, primeiro, a gente conseguir garantir que as áreas trabalhem de maneira integrada. Então, como eu disse, assim, o Orça, ele é multidisciplinar, ele não é feito pela área de gestão de risco sozinha. Então, acho que esse é um ponto muito importante que a gente tem conversado bastante aqui, a responsabilização de várias áreas envolvidas, né, em relação a esse processo. E garantir a integração entre as áreas, acho que é um dos principais desafios que a gente tem aqui. E até qualificar os profissionais envolvidos, né, embarcar os profissionais no tema, se fazer entender, não é de fato, não é um assunto trivial, mas acho que essa integração aí de todo mundo trabalhando junto e entendendo os papéis e responsabilidades que existem dentro desse processo, eu vejo como um dos principais desafios. E acho que como segundo ponto aqui principal, é a parte de qualidade e disponibilidade de dados. Eu acho que a gente entra num momento em que, mais do que nunca, é necessário que a gente invista em tecnologias e em ferramentas para ajudar e auxiliar a área de gestão de risco e a autoadministração a conseguir ter informação, conseguir ter dados suficientes para fazer esse tipo de análise e até essa integração entre os trabalhos das áreas, tá? Então, acho que eu citaria, dentre muitos outros, esse como os 2 principais desafios que a gente tem aí com a nova regulamentação. Perfeito, ou seja, integração entre as áreas e tecnologias, meios de botar para rodar, para operacionalizar a gestão de risco. Querem complementar, Laurindo? Eu acho que a Luísa foi bem feliz, porque quando você pensa como administrador de qualquer processo, você sempre vai passar pelas pessoas, pelas ferramentas que você tem disponível e pelos dados que geram as informações. Então, quando eu abordo esses 2 itens, que são pessoas e dados, e a qualidade do dado tem correlação de 100% com o output que isso gera e, portanto, a informação disponível para a auto-administração tomar decisão, ela realmente abarcou, na minha opinião, os 2 pilares assim fundamentais. Se você não Perfeito. tiver essa sinergia entre as equipes e a clareza do processo, né? Que às vezes assim, a área contábil é final de cadeia sobre a ótica de registro de informação, mas ela é fornecedora de dado quando você vai fazer uma simulação usando os dados do passado. Então, eu dei o exemplo do contábil só para mostrar como é importante saber em qual etapa ela está. Eu estou na etapa de Perfeito. registro exclusivamente, eu estou na etapa de fornecimento de dados. Então, trazer esse repertório comum para todas as áreas que são envolvidas não é tarefa fácil. E depois disso ainda, ter uma governança de dados robusta e adequada, que vai te dar de fato as informações necessárias para rodar o modelo, fazer as projeções, assim, não precisa de mais desafio, isso por si só já é grande o suficiente para ser superado. Mas tem outros, obviamente, mas eu também deixaria assim no imaginário do público, da audiência que está aqui, como esses os 2 principais. Perfeito. Excelente. David? Eu acho que o Laurindo e o Luísa já comentaram, e eu vou só fazer uma pequena complementação ao que eles constataram, que também concordo plenamente, tá? Eu acho que um dos fatores importantes que o Laurindo comentou é justamente no processo do Orça você ter a questão dos papéis e responsabilidades muito claro.
justamente para que as áreas elas entendam em qual momento está nessa divisão que o Laurindo comentou, né? Quando elas são fornecedores, quando elas são ali um cliente interno desse processo. Então, ter uma matriz de responsabilidades, de papéis e responsabilidades nesse processo é extremamente importante, para que as pessoas entendam exatamente qual é o seu papel dentro daquele processo, né? Atuando em conjunto aí com a área de risco, que geralmente faz o management de todo esse processo. Uma outra coisa também interessante, a gente fala sobre a integração de dados e informações, e muitas vezes a gente peca até em questões muito simples. Eu, particularmente, já vi muito disso, né? Basta a gente ver dentro de uma empresa, dado a sua complexidade, quantas matrizes de risco, por exemplo, eles podem ter. Você pode ter lá uma matriz de risco de compliance, uma matriz de risco de SOX, uma matriz de risco de Enterprise Risk Management. Quer dizer, você vai usar que tipo de informação de risco para colocar lá no Orsa, né? Então, acho que toda essa questão aí de integração de dados, ela é extremamente importante para você evitar qualquer tipo de retrabalho e aquilo que oficialmente deve ser usado nesse processo. Porque, como eu falei, é muito fácil você, se não tiver essa integração, se não tiver essa claridade, você cair aí na elaboração de um processo e até mesmo de simulação, de relatório, com informações inconsistentes. Então, não é incomum isso acontecer. E para facilitar, eu acho que quem está começando no processo é isso, né? É procurar uma plataforma de preferência para integrar esses dados e fazer aí uma matriz muito bem feita de responsabilidade que vai ajudar aí bastante na hora de implementar esse processo, tá? Perfeito. Esse comentário seu, David, ele me traz a lembrança de que, por exemplo, nós na Perinity temos clientes que têm, sim, várias matrizes de risco, como você falou. Tem a matriz de riscos operacionais corporativos, tem a matriz dos riscos financeiros, tem uma matriz exclusivamente de riscos estratégicos, tem matriz de ESG, de SOX, né? Então, eu acho que ao mesmo tempo que todos esses controles são bons, eles têm que servir para, de alguma forma, dar um norte, dar um direcionamento, né? De repente, você também ter tanta informação e não saber como utilizá-lo é perigoso também, é ruim também, né? Então, saber utilizar os dados, as informações a seu favor. Tem uma pergunta simples aqui, antes de partir para a nossa próxima provocação. Foi perguntado aqui qual a diferença fundamental que vocês acham que vale a pena destacar da CNSP 416 para 471, que trata a Orsa. Vocês querem. A 416 ela é de 2023, pessoal? Janeiro de 23, é isso? 22, né? É 22? 22. Tá, então de lá, de comecinho de janeiro de 22 até a 471 de 2024, eu acho que de setembro, se eu não me engano, houve Uhum. aí um espaço de 2 anos e alguns meses. Uhum. O que que vocês destacam de diferença no que o regulador quis traçar de uma regulação para outra, dessa última para anterior? Eu tenho uma percepção aqui, eu vou me antecipar aí, o Luísa e Laurindo, por favor, depois complementem, porque eu não sei se vou explorar tudo que deveria, da forma que deveria, mas é a minha percepção, tá? A primeira que eu acho que o regulador, ele foi preparando o mercado. Então, a 416, na verdade, ela era uma preparação do mercado, muitos dos elementos que estão lá, eles já compõem um processo de orça full, como poderíamos dizer assim, tá? Tiveram países que optaram por fazer esse processo diferente. Eu vou comparar aqui um vizinho nosso, não tão perto, um pouco mais distante, que foi o México. Eles fizeram a implantação do Orsa de uma maneira diferente. Então, ao invés deles prepararem o mercado, eles pegaram um mercado que não tinha uma experiência sólida em termos de gestão de risco e simplesmente disseram, olha, a partir de agora, o processo de gestão de risco tem que ser feito neste modelo, que era o modelo Orsa adotado lá da Europa, tá? Então, isso foi de forma abrupta colocado no mercado para que as companhias se adaptassem. No Brasil, o regulador ele optou por um outro caminho. Então, ele optou por, primeiramente, construir essa base de aculturamento em termos de processo de gestão de risco, enfim, para agora complementar o processo
com o requerimento do Orça. Muitos dos componentes que estão na 416, de novo, eles já seriam aplicados ao processo do Orça naturalmente. O que o regulador fez aí foi só um espaçamento, né? Ele antecipou, preparou o mercado de alguma maneira em toda a parte de gestão de risco, e agora ele eleva um pouco essa régua. A Luísa já comentou aqui, né? Trazendo aspectos mais quantitativos para toda essa estrutura de gestão de risco, e que isso faça aí uma associação direta com a estratégia da companhia num período de tempo aí pré-determinado de minimamente de 3 anos. Então, foi isso que aconteceu. Não são coisas diferentes, são coisas complementares e reflete muito a estratégia do regulador em acomodar essa matéria no mercado, né? Dessa forma que eu vejo com a experiência que eu pude acompanhar, tá? Excelente. Alguém quer complementar, Luísa e Laurindo, essa observação? Acho que foi bem abrangente o que o David falou, né? Então tá certo. Achei interessante isso. Então, de certa forma, ele preparou, diferentemente do regulador no México, pelo que você falou, ele não preparou. Ele estabeleceu abruptamente, segue aí, né? Que O essa é a regra regulador ele vigente a pode partir de agora. Exato, o regulador ele pode adotar o critério que ele quiser, né? Então a gente vê diferentes abordagens sendo feitas quando se tem aí requerimentos. Felizmente Perfeito. no Brasil aconteceu dessa maneira. Eu acho que permitiu que o mercado sentisse esta pressão em doses homeopáticas, né? Não de forma tão Perfeito. abrupta como já foi feito em outros países, né? Perfeito. Excelente. Bom, então, quando a gente fala, então, de uma abordagem mais abrangente, nós sabemos que as seguradoras possuem diversos riscos em seu radar de gestão. Riscos como os de subscrição, crédito de mercado, operacional, liquidez, estratégico, reputação, cibernético. A gente sabe também que a Orsa deixa de fora os segmentos S3 e S4 e as SSPE, né, que são as sociedades seguradoras de propósito específico. Qual a dica que vocês dão para os segmentos que, por enquanto, não estão enquadrados, né, não foram contemplados aí na Orsa, para não incorrerem em problemas contidos nessa nova regulação? Então, pelo jeito, essa pergunta aqui, né, que está no script, ela é bem voltada para os segmentos aí que ficaram de fora da Orsa. Qual dica vocês dão para que eles não se percam, porque eles não têm a obrigatoriedade de cumprimento imediato? Luísa, quer começar? Posso começar. Primeiro, eu acho que o ORCA ele segue o princípio da proporcionalidade, né, como o arcabouço regulatório do CEP vem fazendo, com base na própria segmentação, e eu acho que isso é muito justo, assim, no sentido de que a gente acabaria gerando um custo regulatório ali, talvez uma robustez para uma empresa que não tem essa necessidade. Mas o que eu colocaria em pauta aqui, acho que quando a empresa entende que gestão de risco é definição de estratégia, ela já sai ganhando. Então, a partir do momento que a gestão de risco faz parte da definição de estratégia da empresa, e ela tem um processo proporcional à realidade dela mesmo, né? Mas que seja feito de forma sistemática e documentada, mesmo que seja muito pequena, mesmo que seja pontual ao que ela precisa, conforme isso for se tornando, né, uma obrigatoriedade, conforme a empresa cresça e isso se torne uma obrigatoriedade, eu acho que vai ser feito de forma muito mais natural, porque o processo dela, que já está estruturado, bem feito, entendido que gestão de risco é definição de estratégia, ele vai crescer em conjunto com o próprio negócio, proporcionalmente. Então, eu acho que tratar isso com essa seriedade, ter um processo estruturado, é ponto principal. E uma questão também que eu acho que é uma coisa que eu tenho de lição aprendida aqui, é criar sempre esse diálogo aí com a alta administração, né, conseguir criar um canal de comunicação com os tomadores de decisão e demonstrar para eles, porque a gente sabe que isso nem sempre é trivial,
mas demonstrar para eles desde sempre como a gestão de risco ela é importante para a tomada de decisão, e a gente volta para esse ponto de definição de estratégia. Então acho que a empresa que conseguir entender isso dentro da sua realidade, o processo vai ser, naturalmente aí proporcional ao crescimento do negócio, quando isso passar a ser uma exigência, e precisar se adequar. Interessante isso, Luísa, porque você fala isso não só enquanto definição de estratégia, mas eu vejo que isso na sua fala vem como um processo de aculturamento também, né? Gestão de risco dentro das companhias é a adoção de um novo caráter cultural, né? Então, acho que por isso é importante também. Muito bom. Laurindo, fica à vontade. Eu... Obrigado, Luísa, pela redefinição de gestão de riscos, né? Porque eu sempre associei gestão de riscos à estratégia, mas nunca tinha colocado da maneira brilhante que você colocou. Gestão de riscos é definição de estratégia. E o porquê gestão de riscos é definição de estratégia? Porque a definição de risco mais pura que tem é: risco é tudo aquilo que impede a empresa de alcançar os objetivos estratégicos. Então, se você identifica aquilo que pode impedir você de alcançar o objetivo estratégico, essa consciência, essa primeira etapa da mandala de gestão de risco, de identificar, naturalmente começa a definir como a estratégia deve ser escrita, revista e modificada. Muito obrigado, Luiz, achei brilhante. E aí, nesse sentido de aculturamento, eu aprendi também uma nova parábola recentemente de como é necessário explicar a nossa função de maneiras um pouco mais sutis, mais diretas, para que a audiência, especialmente a alta administração, entenda. Quando a gente pergunta qual é a função do freio no carro, a maioria esmagadora das pessoas vai dizer que é frear, mas está errado. A função do freio é permitir que você vá mais rápido. E aí, quando a gente entende essa diferença e compara com a função de gestão de riscos, fica muito mais fácil de mostrar o nosso papel dentro daquele cenário, dentro do board, dentro da contribuição da estratégia. Então, assim, por que a gente não está respondendo objetivamente quais são as dicas? Porque isso serve para S4, serve para S1. Quando a abordagem é essa, a gestão de riscos é inerente a qualquer atividade. E aí, se você vai implementar o Orça na sua plenitude, com exercício de 3 anos e tal, se você é S2, S1, você tem que fazer, é o mínimo, não é nem o recomendável, é o mínimo. Agora, se você for S3, S4, se a sua capacidade de projeção vai até 2 anos, se a sua capacidade de projeção vai só até os riscos corporativos, os tradicionais, você não consegue incluir o estratégico, tudo bem. Isso é o ciclo virtuoso de melhoria contínua. Então, quando você crescer, porque você vai crescer se você fizer gestão de riscos dessa forma, é a única certeza que você tem, porque você vai ter resultados sustentáveis, aí você virar S2, naturalmente você vai estar preparado para ampliar o horizonte para 3, 4, 5 anos, para incluir outros riscos mais técnicos. Maravilha, excelente também. Está sendo aqui colocado também uma pergunta aqui na tela, mas seguindo aqui, David, fica à vontade. Não, eu não tenho mais nada a acrescentar aí, Eduardo. Acho que foi uma aula aí, tanto da Foi Luísa mesmo, quanto do Laurindo. Laurindo. Sigo com eles sem nada mais a acrescentar. É isso mesmo. É isso aí, tá certo, foi Podemos excelente avançar. mesmo. Bom, então vamos lá, pessoal. Sabemos que a execução do Orça deve acontecer pelo menos uma vez ao ano e deve demonstrar em seus relatórios a metodologia e análises aplicadas. Qual é o papel da área de riscos e controles internos, alta administração e comitês da seguradora para a geração desse documento, né? Fica à vontade, então, se você, já que você não tinha nada para acrescentar antes, já começa acrescentando agora, David. Diga qual o papel dessas áreas para a geração dessa documentação,
de orça que é feita ao menos uma vez no ano, por gentileza. Na verdade, cada uma dessas áreas aí, elas têm dados do seu dia a dia para fornecer na construção desse relatório. Lembrando o seguinte, o Orça não é o relatório, né? O relatório, ele é o relato do processo como um todo. Então, a área que vai fazer o management disso, que é a área de gestão de riscos, precisa coletar todos esses dados das mais diversas áreas para que possa aí compor esse relatório, e o relatório ali, ele vai relatar fielmente como foi feito aquele processo e qual que é o resultado daquele processo. E, lógico, é esperado que a administração olhe para esse relatório não somente como uma peça burocrática, né? Então, isso daqui está guardado para eventualmente ser mostrado para o regulador. Não, aquilo deve ser usado como uma ferramenta justamente para que a empresa possa se utilizar dessa informação e desse relatório que está sendo preparado para compor a sua estratégia no futuro e fazer correções também de rota da sua estratégia que já foi traçada, né? Então, aqui as áreas, elas têm como fundamental estar produzindo a informação no seu dia a dia de uma maneira confiável, né? Para que essa informação seja disponibilizada para a área de riscos fazer as análises necessárias e compor essas informações de forma adequada, e a administração deve usar essa informação no final do dia, justamente para compor tanto a sua estratégia como corrigir também a rota quando devido, né? Então, é importante só separar esses dois aspectos, porque muitas vezes, principalmente à medida que nós avançamos nesse processo, vai ficar muito fica muito na cabeça das pessoas que o Orça é a construção do relatório. Então, por exemplo, eu preciso da informação para construir o relatório, eu preciso da informação para construir o relatório, e o Orça não é o relatório. Na verdade, o relatório é a consequência ao relato de todo o processo. Então, o processo ele tem que estar ali aculturado, tem que estar acontecendo dentro da companhia. É você mudar a cabeça das pessoas, né, para uma gestão de negócio baseada em risco. Então, é isso que se pretende se fazer com o processo do Orça. E, lógico, o sucesso disso está ligado não somente à própria área de gestão de risco conduzir o processo, mas ao aculturamento geral de todos que vão participar em fornecer dados e contribuir com esse processo que deve ser implementado, né? Perfeito, excelente. Luísa? Perfeito, David. Eu acho que se eu puder fazer um paralelo, assim, a gente pode fazer um paralelo com a própria 416 que a gente mencionou antes, né? O relatório que a gente tem de conformidade, de controles internos, ele não é o produto da 416, né? Ele nada mais é do que um relato aí de tudo que foi feito, estruturado e está acontecendo na companhia ao longo do ano, dentro do arcabouço aí de gestão de risco. Então, ele dá transparência, ele institucionaliza o que está sendo feito e, assim como o que a gente falou aqui do relatório do Orça, ele pode e deve ser utilizado por esses órgãos e pela alta administração como uma ferramenta de lições aprendidas, uma ferramenta de, como eu disse, de transparência, de relato do que está sendo feito. E eu acho que no relatório do Orça, como o David muito bem colocou, é muito importante que a alta administração participe desse processo, né? O relatório ele não é o Orça, ele acaba sendo ali só um ponto de consequência de tudo que é feito, para trazer esses insights e para retroalimentar isso, né? Então, para ser efetivo de fato, esse relatório ele precisa ser utilizado como uma ferramenta de tomada de decisão, de insights, de informações e recalcular rota, como o David bem disse. Perfeito, perfeito, Laurindo. Eu acho que eles foram muito felizes em distinguir que o relatório é o relato e o processo do Orça é muito mais abrangente do que
aquelas páginas que ali registram talvez o output final, estanque, totalmente frio. Mas este processo como um todo, ele traz muitos insights, que também foi abordado tanto pelo David quanto pela Luísa, que esses insights, se não bem administrados, se perdem no meio do processo e não cumprem o seu propósito maior, que é você se exercita para prever, você se exercita para ser melhor no exercício futuro, na competência futura. E isso, quando ganha esse poder de se conectar com a estratégia e cada um dos agentes da governança, seja o conselho de administração, os comitês de assessoramento, a área de governança como um todo e a própria diretoria executiva, aí ele fica assim impossível de se abrir mão. Eu acho que um exemplo que dá para citar, e ele é público, por isso que dá para citar, o relato da alta administração do Itaú Unibanco, todo ano faz ali, né, os presidentes do conselho de administração declaram o que eles entenderam do exercício e o que se espera para o ciclo futuro. E se você observar desde 2020, esse exercício do Orça, que para a seguradora se chama Orça, lá nos bancos se chama ICAP. Eles utilizam o exercício de estresse para dizer quais que são os ranges de rentabilidade que a instituição vai conseguir alcançar. Ou seja, todo esse processo gigante que envolve vários atores, que é bastante técnico, mas precisa de um olhar centralizador para conectar essas informações e torná-las úteis, é utilizado por uma instituição que aplica ela e executa de maneira bem feita para, por exemplo, se comunicar com seus investidores e dizer, olha, pode confiar que eu tenho mecanismos, ferramentas e métodos para te afirmar que no próximo ciclo eu vou oscilar entre um resultado do ponto A e ponto B. Olha a capacidade que isso tem de positivamente influenciar a estratégia. E no final do dia, é um exemplo bem prático do que o processo do Orça pode se tornar para seguradoras, aquelas que são listadas, aquelas que têm matrizes internacionais, ou aquela que simplesmente está lá no sandbox, foi aprovada para CS4 e logo logo vai ser uma das insurtechs aí trazendo novas tendências. Mas tudo isso precisa estar bem azeitado, bem acomodado dentro de tudo que a gente falou, que é o grande processo do Orça, né? E, de novo, o processo do Orça é só mais uma ferramenta que os administradores possuem para poder projetar, administrar e tomar decisões mais assertivas nos seus negócios. Perfeito, perfeito. Bom. Pessoal, aqui no Eduardo, QA... Pois não, pode falar, fica à só vontade. uma colocação que o Laurindo fez aí, um ponto de reflexão importante, até quando você comentou S3, S4 não tinha necessidade de fazer, né, o porquê fazer, enfim, então, eu acho que o Laurindo trouxe aqui um ponto muito importante, né, porque se nós olharmos de uma forma estratégica muito no alto nível da empresa, todas as empresas estão concorrendo por capital, né, então, imagina um investidor que vai colocar o seu dinheiro em qualquer instituição que seja, ele vai se sentir muito mais seguro em colocar numa companhia que justamente já tem um modelo maduro, sofisticado de gestão de risco, que vai garantir para ele um retorno mais ali previsível do que uma que simplesmente não tem, né? Então a gente conhece Perfeito. vários casos no mercado aí, onde principalmente startups, quando se reverte todo o conceito do que está sendo registrado ali para o conceito que se deveria, aquilo que era lucro vira perda, aquele valor da empresa que estava programado, ele já não existe mais, então ele já é um valor muito pequeno numa eventual venda ou investimento, enfim. Então, toda essa questão da empresa utilizar a melhor prática também para ter uma valorização, né, da sua empresa ali, ela é importante, né? Perfeito, perfeito, excelente. Ó, tem aqui, vocês estão sendo muito elogiados aqui, né, no QA.
A Luísa é muito didática, todos eles. Muito excelente painel. Adorei a Luísa. Muito didática, excelente. Excelente explicação, Luísa, muito bem pontuado. E tem aqui, Francisco, se você quiser colocar aqui, ó, pode repetir o novo conceito? Eu não sei exatamente de qual conceituação você está se referindo, Francisco. Mas enquanto você eventualmente aí responde aqui, a Luciana Cantari está perguntando aqui: já trabalhei em empresa seguradora. Não sei se faz parte, mas poderiam comparar a Orsa com a BDPO? Quais as diferenças? Então, vocês são os especialistas, se vocês puderem elucidar aqui para a Luciana Cantares. A BDPO eu sei que é a base de perdas operacional, né? Que a seguradora, se não me engano, tem que fazer um reporte de tempos em tempos também para o regulador, né? Então, se vocês puderem traçar aí pelo menos os objetivos, o porquê quais são as diferenças de objetivos de um e outro, muito embora eu acredito que não tenha muita relação, né? Mas se vocês puderem, ou talvez tenha, e eu não sei. Fiquem à vontade, por favor. Luísa? Vamos lá. Deixa eu tentar. Acho que até tem uma relação, assim, né? O BDPO, eu acho que lá atrás o objetivo da SUSEP ali, quando colocou o BDPO, do mercado como um todo, era a gente tentar trazer uma quantificação de qual é o nosso capital de risco operacional. A gente está falando especificamente de risco operacional e como a gente consegue quantificar o risco operacional, dado que, enfim, muito diferente do que a gente tem com risco de mercado, com risco de subscrição, existe uma dificuldade da gente quantificar o risco operacional. Então, acho que o movimento do BDPO ele foi muito nesse sentido, da gente conseguir construir uma base de estudo para a gente ter uma quantificação baseada em risco do risco operacional. E quando Perfeito. a gente está falando aqui do Orsa, a gente está falando dessa quantificação, vamos dizer assim, para todas as categorias de risco, né? Então, acho que sim, lá atrás isso foi uma base também, mas hoje com o Orsa a gente fala de uma possibilidade da gente quantificar todo o nosso capital de risco por cada uma das categorias que são consideradas relevantes dentro da empresa, inclusive o risco operacional. Perfeito, perfeito. Querem falar alguma coisa a respeito disso, Laurindo, David? Não? Não sei. Ó, o Francisco colocou aqui, pessoal. Eu perguntei para ele, né, ele falou: pode repetir o novo conceito? Daí ele falou aqui: o novo conceito de gestão de risco alinhado às estratégias. Super inovador, desde já, parabéns. Eu acho que ele está se referindo a tudo que vocês estão falando, né? Do aspecto mais estratégico na gestão de risco, sobretudo com os comentários fortes da Luísa. Pessoal, tem uma pergunta aqui também que eu perdi, mas eu estou tentando encontrar. Mas a pessoa pergunta aqui que ela está lembrando que a Luísa respondeu que no Orsa vocês têm a possibilidade de fazer. Estou falando como eu lembro porque eu não estou lendo aqui agora, que eu realmente perdi. Mas enfim, vocês têm avaliação quantitativa e qualitativa, e a pessoa pede para vocês darem exemplos. Se é possível vocês exemplificarem essa avaliação do risco do ponto de vista quantitativo e qualitativo contido no Orsa. Quer falar, Laurindo? O risco qualitativo, ele majoritariamente carece de base de dados substancial para você poder projetar. Então, exemplificando, quando você pergunta a probabilidade de um pagamento novamente não ser feito na data correta, risco operacional, você faz um questionamento para a área, e a área diz que aquilo ocorre tantas vezes no ano aquele pagamento, então a probabilidade é de X e tal. Quali, totalmente qualitativo, embora tenha alguma base de dados. Só que aí, quando você vai para a esfera quantitativa, você também faz perguntas qualitativas, mas responde as perguntas de maneira quantitativa. Qual a probabilidade de um fornecedor de software ou dentro do nosso mercado, um ressegurador dar default no evento catastrófico que ele me protege? Para você responder essa pergunta, você usa uma modelagem que pode ser Monte Carlo, você pode fazer com alguma com cópula de probabilidades, utilizando todo o histórico de rating daquele ressegurador e de outros com o mesmo porte.
E aquele modelo que você utilizou para prever aquele risco te dá uma segurança entre 95% e 99% dentro das limitações que todo modelo tem. Então, é muito mais técnica, é muito mais custosa operacionalmente fazer uma avaliação quantitativa de riscos do que quando você faz uma avaliação qualitativa. Então, essa é a grande diferença. E a quantitativa ela é extremamente necessária para melhorar a qualidade da tomada de decisão. Porque naquele exemplo, lembra que eu fiz do pagamento atrasado? O cara vai chutar qual que é a chance que ele acredita daquilo se materializar de novo. E ele ainda vai colocar um monte de condição. Ó. Se for analista sênior, a chance diminui. Se for um júnior, a chance aumenta. Nada contra a maturidade, mas é simplesmente o conhecimento do processo. Mas são variáveis que você não consegue medir. Você não tem base histórica suficiente para colocar projeções e aí falar com maior assertividade a chance disso se materializar novamente no futuro. Perfeito, excelente. Quer falar, Luísa, David? Fiquem à vontade, se quiserem complementar. Essa pergunta veio do Suélio, tá? Então, achei aqui depois. Então, pessoal, nós vamos caminhando aqui para o fim. É, eu já vou agradecer aqui os nossos colegas painelistas. Passa muito rápido, né? É muito rápido mesmo. E eu vou agradecer a participação de cada um de vocês. E eu queria, só que, além dessas considerações finais, que vocês possam também explanar sobre as expectativas de vocês para a área de gestão de risco, compliance e auditoria nos próximos 5 a 10 anos, dentro das seguradoras ou resseguradoras, né, como no caso da Luísa. Então, eu começo com a Luísa, fica à vontade, né? Obrigado pela sua participação, Luísa. Foi muito interessante aqui para nós. Parabéns pelo seu conhecimento também. Você está com a Eu palavra. que agradeço, Eduardo. Agradeço muito o convite da Perinte. Obrigada, Laurinda e David, pela troca. Foi ótimo, aprendi muito com vocês aqui hoje. Se eu puder colocar um pouquinho, eu acho que assim, a gente está no momento, como eu falei, né, de maturidade contínua e exponencial em relação à área de GRC. Então, com certeza, assim, eu vejo com muito otimismo, acho que cada vez mais esse papel vai ser visto como um papel fundamental dentro do mercado segurador e ressegurador, como um papel estratégico dentro da companhia de maior peso. Eu acho que as mudanças regulatórias, elas trazem sim uma série de desafios para a gente, como a gente pontuou aqui ao longo dessa conversa, mas ela também traz uma oportunidade para a gente como profissional e para o setor de seguro, garantindo aí que a gente tenha um setor mais resiliente, um setor mais transparente, e como muito bem pontuado aí também pelos meus colegas, isso traz aí até para os próprios investidores uma visão melhor do que a gente tem a oferecer aí. Então, acho que tem uma perspectiva muito positiva em relação a isso. Eu acho que a gente, além da questão regulatória, a gente tem um desafio de novas tecnologias. É inegável dizer que a gente tem aí novas tecnologias entrando, tanto para ajudar quanto para trazer outros desafios, como a parte de inteligência artificial, e é um ponto aí que todos os profissionais precisam parar aí para se preparar e entender um pouquinho de como isso vai afetar nosso dia a dia. Excelente. Muito obrigado, Luísa. David, meu caro, fique à vontade e diga quais são as suas previsões, não sei se quantitativas ou qualitativas aí, Uhum. para os próximos 5, 10 anos no mercado segurador, por gentileza. Não, acho que primeiramente agradecer aí, né, esse bate-papo enriquecedor aqui, Luísa e Laurindo, obrigado aí pela aula em vários temas, né, sempre aprendo, divido aqui um pouco e aprendo muito, essa é a verdade. E o que eu queria só acrescentar aqui, né, um pouco da minha visão, e que eu já tenho visto o mercado se movimentando nesse sentido, pelo menos as companhias mais preocupadas em relação a processo de gestão de risco, primeira coisa, não tem como você fazer uma gestão de riscos eficiente sem dados, então eu acho que a gente precisa evoluir para esses modelos cada vez mais com utilização de dados para reforçar as análises que são feitas.
E também algo que hoje tem sido muito até utilizado com maior prioridade por muitas empresas, é a análise daqueles riscos emergentes. Já é uma dificuldade você fazer uma análise de riscos conhecidos, né, que nós podemos dizer assim, mas isso, de certa forma, para muitas companhias já está ultrapassado, né? Os riscos que eu conheço, já estou ali, estou administrando, estou controlando, mas o que vem pela frente, né? Então a gente está num mundo totalmente imprevisível, aonde antecipar questões de risco é extremamente importante. E nesse sentido, acho que toda a análise, como a gente colocou, de dados, de riscos emergentes, ela ganha aí uma importância muito grande dentro dessa atividade de gestão de risco. Então, toda aquela parte de o risco conhecido, aquilo que eu já tenho mapeado, enfim, isso é importante manter, mas é sempre importante estar olhando para o futuro, e o futuro é hoje, né? Como a gente falou, o tarifaço do Trump aconteceu na semana passada, mas muito antes disso já se tinha todas as previsões no mercado do que poderia acontecer. Então, quer dizer, já tinha alguém se preparando em questões de risco baseado nisso. E alguém ficou para trás, entendeu? Alguém nem olhou ainda. Então, assim, a gente está num mercado competitivo onde essas informações fazem extremamente diferença. Então, eu acredito que a diferença aí do profissional de riscos na colocação de cada empresa vai ser extremamente fundamental nos próximos anos. Excelente, muito bom mesmo, David. Então, Obrigado pela sua participação, pela sua presença, obrigado. por compartilhar conhecimento mais uma vez com a gente. Laurindo, meu caro, vamos lá, com você. Bem, é sempre uma honra aqui conversar, dividir. E quando eu olho para 5 ou 10 anos e que a gente pode imaginar ou esperar desse mercado, eu acho que, como o David colocou, a Luísa também trouxe, as pessoas que formam esse mercado são os vetores que vão impulsionar cada vez mais a utilização das ferramentas e técnicas aplicadas na gestão de riscos a se tornarem ferramentas do dia a dia e não aquelas ferramentas para fazer autópsia, né? Deu problema, chama o cara de riscos para saber o porquê que isso aconteceu. Mas ao contrário, vamos tomar uma decisão de negócio. O que o cara, a pessoa, o profissional de riscos tem a acrescentar para a estratégia? O que ele pode nos dizer das previsões que ele tem executado, que ele tem visto? E isso muda substancialmente a maneira como a matéria é utilizada no dia a dia. E falando do profissional que tem esse gabarito para poder sentar à mesa e gerar essa opinião, agregando de fato valor, é o profissional que precisa enxergar, né? Que é duro, e eu falo isso sempre para as equipes que eu participo, você tem que conhecer um tantinho a mais do que a primeira linha, a alta administração faz para, de fato, agregar valor nessas discussões. Então, é, o aprendizado contínuo, sim. Todo dia deve existir uma matéria que você se aprofunda, se aprimora, inteligência artificial já está ultrapassada, as aplicações e o uso dela no dia a dia é a nova discussão, o como eu facilito, como se torna um assistente, o quanto isso ganha tempo para mim e, de fato, as outras discussões associadas a tal, né? A ética, né, o risco de vieses que elas trazem, ou seja, o quanto disso nós, profissionais de riscos, estamos debruçados, olhando, aprendendo para contribuir. Porque muitas empresas já estão tomando decisão, eu quero a minha EA privativa com toda segurança, porque eu não quero compartilhar dados. Beleza. E o que o cara de risco sabe sobre isso para poder contribuir, agregar? Então, acho que se houver alguma recomendação além das que foram dadas, é essa aprendizagem contínua. Não tem como escapar dela se você se vê ainda participando desse mercado em 5 ou 10 anos. Laurindo, foi Perfeito. cirúrgico, gente. A verdade é que o profissional de gestão de risco ele tem que saber de tudo. É duro, mas é verdade. Tem que entender da empresa inteira do início ao fim. Isso.
Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês três. Não é exagero falar que vocês são brilhantes, que vocês são muito bons, e vocês ajudaram a enriquecer aí esse quarto painel da quarta edição de GRC Talks da Perinit. Eu quero agradecer também o Gabriel Bueno, que ficou aqui na técnica com a gente, e dar um recado que amanhã eu participarei do painel número 5 com outros colegas do mercado, cujo tema será a importância da auditoria no monitoramento de processos, tá? Então, vai ter muita gente interessante também fazendo parte aqui do nosso próximo painel, com informações ricas, tão ricas quanto essa aqui, as informações compartilhadas hoje aqui com todo mundo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.